Fala pessoal, tudo bem? Vou resolver hoje uma questão muito massa que caiu no Enem. Em um sistema de dutos, três canos iguais, de raio externo 30 centímetros, são soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior, de medida rão. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de raio maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal, conforme aí o desenho. Utilize 1,7 como aproximação para a raiz de 3. O valor de rão em centímetros é igual a... Pessoal, aqui no desenho que foi dado, o raio, como ele é colocado, acho que não vai ajudar muito, tá? Você chegar em alguma relação. Então, perceba como, tá? Eu vou marcar o raio. Ele vai sair aqui, tá? Da extremidade lá do ponto mais alto até chegar no nosso centro. Acho que vai ficar mais fácil, tá? E aí, a partir desse esquema, olha como eu coloquei aqui a relação para achar o raio. Vai ficar dividido em 3 pedacinhos. E a soma desses 3 pedaços vai me dar exatamente o raio, que é o que o Enem está pedindo. O primeiro pedaço é esse segmento aqui de vermelho. Perceba que esse segmento ele é um pouquinho maior do que o raio dessa circunferência aqui, que ele deu, que é 30. Tá percebendo que tem uma parte aqui que sai, né? Que ela está aqui do lado de fora. Esse valor eu vou chamar de D, vou somar com essa parte aqui do meio, que é 30 centímetros, o raio desse círculo, mais essa parte que está aqui, que ele deu, que é 10. A soma vai dar 30 mais 10, eu vou ter que o nosso raio vai ser D mais 40 centímetros. Nesse momento, eu vou pensar, olhando para as alternativas, que já daria para matar essa questão. Sabe como? Observa que esse D é um pouquinho maior que o raio, né? Como eu já tinha dito. Então, como ele é maior do que 30, no mínimo, esse meu raio seria 40, mais uma coisa que é maior do que 30, no mínimo, o raio seria maior do que 70. Então, a alternativa A e a alternativa B já não existe mais. Ambas são valores menores do que 70. Não faz sentido. Agora, professor, perceba comigo, tá? Que esse pouquinho que está aqui fora, no meu segmento de vermelho, é um pedacinho que é menor do que esse pedacinho 10 aqui. Se você perceber, ó, o pedacinho aqui fora é menor do que esse pedaço 10. Então, esse pedacinho aqui eu posso falar que é menor do que 10. E aí, o meu tamanho D seria 30 mais um pedacinho que é menor do que 10. Ficaria, então, 30 e alguma coisa. Não vai chegar a 40 centímetros. Se não chega a 40 centímetros, é 30 e alguma coisa, esse meu raio vai ficar 70 e alguma coisa. E nas alternativas, a única que tem 70 e alguma coisa é exatamente a alternativa C, de caçadores de vagas. Perceba que não tem nenhuma outra alternativa que é 70 e alguma coisa. Então, já mataria essa questão, não teria que fazer nenhum cálculo para o D. Agora, meus amigos,
E se o Enem colocasse uma outra alternativa 72, 73, 75? Aí eu teria que fazer o cálculo do D. Então, por isso que eu vou te mostrar agora como que eu vou chegar nesse meu D. Uma dica muito legal que eu te dou quando eu tenho círculos tangentes é unir os centros desses círculos. Quando você une, você vai perceber que eu fechei aqui um triângulo. Como todos esses círculos pequenos têm o mesmo valor para o raio, esse lado ele vai ser exatamente o quê? A soma desses dois raios. E aí, em cada lado, você sempre vai ter a mesma medida. 30 mais 30, 60. Esse meu triângulo, professor, ele vai ser exatamente um triângulo equilátero. Sempre quando eu uno três vértices, tá? De três círculos tangentes com o mesmo raio, o triângulo que eu formo é equilátero e cada lado vai ser a soma dos raios que você tem aqui. Muito bem. Agora, professor, nesse triângulo equilátero, como é que eu calculo esse segmento aqui de vermelho? Ele é o segmento que sai do centro da circunferência até o vértice. Tem uma propriedade que diz o seguinte: o segmento que sai do centro até o vértice de um triângulo equilátero sempre vai ser 2/3 da altura. Recordou isso aí ou não? Eu vou recordar como que eu chego nesse valor. Vou traçar aqui um triângulo equilátero, professor. Cada lado, tá? Lembra que sempre tem a mesma medida. E nesse meu triângulo, eu vou colocar algumas relações importantes. A primeira que eu vou marcar chama mediana. O que é mediana mesmo? É o segmento que sai de um vértice e chega no lado oposto, sempre dividindo ao meio. Para cada vértice aqui, professor, você vai marcar comigo a respectiva mediana, tá? E aí, olha só o que eu quero que você perceba. Essas três medianas se encontraram num ponto. Esse ponto aqui eu vou chamar de O. A letra que eu vou indicar o ponto não importa, tá? O importante é guardar o nome. Ponto de encontro das medianas eu vou chamar de baricentro. E ele tem algumas relações importantes que eu vou recordar aqui. A distância de qualquer vértice até o ponto de encontro das medianas sempre vai ser 2/3 de todo o tamanho da mediana. Essa é uma propriedade muito importante que eu tenho que guardar. Se eu pegar a distância do vértice B até o ponto de encontro das medianas O, esse tamanho vai ser 2/3 do tamanho total da respectiva mediana. Agora, professor, no triângulo equilátero, a mediana ela sempre coincide com a altura. Olha que propriedade massa. Sempre que você, num triângulo equilátero, marcar a mediana, você também já vai marcar a altura e também já vai marcar a bissetriz. Esses três segmentos coincidem. Então, se todo esse cara aqui é a mediana, ele vai ser também a minha altura. Então, essa distância do vértice B até o ponto O vai ser 2/3 da minha altura. E essa altura eu vou chamar de H. Muito bem, professor. Agora, tem uma outra propriedade do baricentro que eu quero que você guarde, tá?
no triângulo equilátero, ele também vai ser o centro da circunferência. Ele coincide. O baricentro fica no mesmo ponto que o centro da circunferência. Então, meus amigos, falar que eu quero a distância do centro até o vértice é a mesma coisa no triângulo equilátero, falar que eu quero a distância do baricentro até o vértice. São os mesmos segmentos, tá? Então, aqui o nosso segmento D vai ser exatamente a distância do centro até o vértice, vai ser exatamente esse tamanho BO. Então, aqui, por isso, tá? Que você tem que a distância D, que vai do centro até o vértice, ela é 2/3 da altura. Distância D coincide com a distância do vértice até o ponto de encontro das medianas. Show? Bem específico, né? Mas são coisas importantes que eu tenho que guardar. Num triângulo equilátero, professor, como é que eu calculo a sua altura? Uma relação bem fácil e bem importante que você tem que guardar. Vai ser lado raiz de 3/2. Como aqui no triângulo cada lado mede 60, você vai substituir comigo, vai dividir, vai ficar 30 raiz de 3. Como ele deu no enunciado que a raiz de 3 é 1,7, você vai ter 30 vezes 1,7, você vai chegar que o nosso H, toda essa altura, ela é o quê? 51 centímetros. Todo esse segmento. Como o meu D é 2/3 da altura, eu vou fazer 2/3 de 51. Você vai simplificar aqui, vai ficar 17 por vezes 2, eu vou chegar aqui o D, 34 centímetros. Perceba, né, que aquela ideia inicial, ela fecha corretamente. O meu D corresponde a um pouquinho mais do que o raio desse círculo aqui pequeno. 30 mais um pedacinho. Esse pedacinho aqui foi 4 centímetros. Como eu disse, ele é menor do que esse pedaço aqui de cima, 10. Perfeito, aquela nossa conclusão de início. Voltando aqui, se o D é 34, o raio ele vai ser 34 mais 40. Eu vou chegar em quanto aqui, gente? 74 centímetros. Show? Essa é a questão, tá? Com a alternativa correta, C. Professor, qual é a dica que eu dou? Quando você tem uma questão dessa, tem que olhar nas alternativas. Particularmente aqui, as alternativas ajudaram muito a você chegar na resposta de um modo mais rápido. Só que eu tenho que tomar cuidado que o Enem ele pode complicar um pouquinho mais e colocar respostas do tipo 71, 72, 73, 74, e aí, só pela percepção visual, eu não consigo chegar na resposta. Legal? Gostou? Coisas bem específicas, né? É interessante que tem 2 modos para resolver. Quando eu estudo para o Enem, é bom você resolver por mais de um modo. Quer pegar mais dicas? Quer ver mais questões do Enem? Inscreva-se no nosso canal. Que a matemática esteja com vocês.